Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a nossa aula vai ser sobre casos particulares de geometria analítica. A gente vai estudar 6 casos de casos particulares sobre geometria. Então o nosso primeiro caso é sobre vetores paralelos. Possuem mesma direção, porém os sentidos podem ser contrários. Ou seja, como eu falei na aula anterior, paralelos é quando nós temos dois ou mais vetores que eles são paralelos entre si. Eles possuem mesma direção, porém os sentidos deles podem ser opostos. Como podemos representar vetores paralelos? A gente pode falar que U é paralelo a V, paralelo a W. Então, a gente pode ter que U é paralelo a V, paralelo a W. Exatamente assim que a gente representa o paralelo. Então, a gente tem 3 retas, cada uma delas com os seus vetores, e a gente tem que esses vetores são paralelos, U, V e W. Agora, a gente pode falar sobre igualdade de vetores. O que é igualdade de vetores? Então, se eles tiverem mesmo módulo, direção e sentido. Ou seja, aqui a gente tem uma representação onde a gente tem o vetor U e o vetor V representados por 2 retas, onde essas retas têm mesmo módulo, direção e sentido. E isso a gente pode dizer, então, que o vetor U é igual ao vetor V. Isso quer dizer igualdade de vetores. O nosso terceiro caso diz que a cada vetor V existe um oposto, menos V, com o mesmo módulo e direção, mas com sentidos opostos. A gente tem aqui uma reta com o vetor V, e esse caso particular nos diz que a cada vetor V existe um menos V, com mesmo módulo e direção, porém sentidos contrários. Então, a gente tem uma reta com módulo e direção e sentido contrário, onde a gente tem um menos V com módulo de direção e sentido contrário ao V. Isso quer dizer que quando a gente tem um vetor V, existe um vetor oposto, que é o menos V. Agora vamos para o quarto item de casos particulares de vetores. Quando a gente tem um vetor unitário, quer dizer que um vetor é denominado unitário se módulo de U for igual a 1. Ou seja, o vetor só será unitário se o módulo de U for igual a 1. Então, aqui nós temos vetores ortogonais. U e V são vetores ortogonais se algum representante de U formar 90 graus com algum representante de V. Se eu tiver uma reta aqui e eu tiver uma reta cruzando aqui, eu vou ter um representante do meu vetor U, por exemplo, e um representante do meu vetor V com a minha reta R e a minha reta S, formando um ângulo de 90 graus. Como a gente representa isso na geometria? A gente representa que U é ortogonal a V. É assim que a gente representa vetores ortogonais. U ortogonal a V. Agora vamos falar de vetores coplanares. São vetores que estão no mesmo plano, ou seja, vamos pensar que essa nossa folha é um plano, porque plano é tudo que é reto, não tem rugosidade, e vamos pensar como se fosse uma mesa infinita sem rugosidade nenhuma. Isso é um plano. Ou seja, essa nossa folha pode ser um plano. E aí eu tenho 2 vetores, vetor V e vetor U, por exemplo, e aqui eles estão no mesmo plano. Ou seja, eles são vetores coplanares. Caso, por exemplo, eu tenha um vetor aqui, ou seja, esse meu vetor S não é coplanar, porque ele não está no mesmo plano, ele subiu, ou seja, ele não é coplanar.
que vetores coplanares são vetores que estão no mesmo plano. Sempre lembre disso. Como, por exemplo, eu posso ter uma reta aqui e uma reta aqui. Essas duas retas são coplanares. Pessoal, até a próxima aula de geometria analítica. Eu espero muito que vocês tenham gostado.